psicanalistas. É tratar a terapia não apenas para resolver um caso pontual, uma depressão, crise de ansiedade, um burnout. É tratar a psicoterapia como uma companheira de jornada do autoconhecimento. Porque de praxe, o que acontece? A gente vai procurar a ajuda de um psicoterapeuta, de um psicanalista, quando a gente está no fundo do poço, lá abraçado com a vaca no brejo. E depois de algum tempo, se a gente cumprir direitinho, se a gente for um aluno assíduo, disciplinado e conversar com o terapeuta ele não tem uma fórmula mágica, mas ele tem ferramentas, tem recursos para nos estimular a achar a melhor solução. E se depois que a gente resolve essa situação, esse problema, e se a gente continuasse? Como no caso de uma academia. Se você vai na academia e quer ficar forte, quer ficar sarado, você não vai conseguir ficar forte, sarado ou aumentar sua resistência em 1 mês, em 2, em 3. A partir do 3 você começa a ver alguma alteração. A partir do 6 já é bem visível. 1 ano depois você está outra pessoa no aspecto físico. E se a gente adotasse essa mesma mentalidade para a mente, para o coração, para a alma? Ou seja, fazer da psicoterapia uma companheira de jornada. Todo mundo tem 1 hora por semana para fazer terapia. A desculpa do tempo, a desculpa de que estou muito ocupado, não se adequa. A não ser, acho que em algumas sessões que você está passando por algum momento que está com outra prioridade. Mas 1 hora por semana todo mundo tem. E quando você vai, conversa com as pessoas, conversa com, melhor dizendo, com um profissional especializado sobre seus dilemas, sobre suas angústias, sobre seus planos, sobre suas metas, sobre algo que você quer superar, ao longo desse processo, você vai ver transformação. Assim como na academia você vê alteração física, você vai ver alteração na sua percepção de mundo. Tem até uma frase que é o seguinte: mude tanto que as pessoas vão ter que te conhecer de novo. Isso é bem legal, já escutei essa frase, faz muito sentido para mim. Quando eu vi essa frase pela primeira vez, eu falei assim, cara, de fato, tem gente que eu preciso mudar e essa pessoa vai ter que me conhecer de novo. E é por isso que você falou algumas coisas muito interessantes relacionadas ao ambiente, na questão de você estar imerso ali num local onde pessoas têm o mesmo objetivo que você, estão buscando as mesmas coisas do que você. Isso eu acho que já ajuda muito, porque você tem a oportunidade de trocar experiências também, né? E de conhecer outras pessoas. Você acha que as pessoas hoje elas têm uma crise de identidade, assim? Elas não sabem quem elas são de fato, de verdade, e isso acaba influenciando todas as áreas da vida delas. Você vê dessa forma também, que as pessoas hoje, cara, de verdade, literalmente não sabem quem elas são? Sim, isso não é um fenômeno atual, é um fenômeno que vem desde a origem da humanidade. O Sócrates, há 2.500 anos atrás, já disse o seguinte: uma vida não examinada é uma vida que não vale a pena ser vivida. Ou seja, ele está colocando a autorreflexão, o autoconhecimento como um cerne do ser humano. Tá? Então, responder as 2 únicas perguntas universais que é posto ao homem: quem eu sou e o que eu vim fazer aqui. E à medida que a gente está imerso no trabalho, só cumprindo meta, sem encontrar sentido naquilo que realiza, a gente se desconecta. Se o meu objetivo é só vender um produto e eu não sei exatamente o porquê, eu estou fazendo isso simplesmente porque lá em casa tem lá um cara chamado Boleto e que ele sempre vence. Alguns, né? Alguns, exatamente. É uma confraria. É um né? combo. É uma gangue. A gangue dos boletos está lá em casa, né? E toda vez que eu volto ele fica olhando, e aí, vai conseguir pagar? Se a gente atua só dessa forma, a gente não consegue encontrar sentido na nossa realização. E começa a vir essa famosa crise de identidade, essa crise existencial. Isso acontece muito porque a gente associa o nosso trabalho com a nossa identidade. Desde que a gente entra na escola, e a escola tem como objetivo principal a formação de profissionais, tudo bem que hoje em dia ela tem uma visão mais holística, mais humanizada, ela consegue acolher a criança, dar uma formação mais holística, uma formação mais de cidadã, né? Formar cidadãos. Mas no frigir dos ovos, quando a gente decanta, o objetivo da escola é formar profissionais. E desde criança, a gente é instigado a fazer nossa formação de pessoa com a nossa formação profissional. Então, se funde. Eu passo a acreditar que eu sou
aquilo que eu exerço, aquilo que eu faço, a minha atividade, a minha carreira. E geralmente esses pontos de inflexão, essas crises de identidade, vêm quando você está em crise na sua carreira. Quando você não enxerga mais sentido no seu dia a dia, no seu trabalho. Você não enxerga propósito. Daí vem essa crise. Poxa, eu já não sei mais quem eu sou, porque o trabalho não me dá a satisfação que dava antes. Ou quando você expande a sua consciência de tal forma, fazendo esses cursos, essas imersões, que você fala, cara, eu não acho que eu sou aquilo que durante anos, desde a minha infância, eu vim acreditando a ser. Porque todos nós criamos personas sociais. O que são as personas sociais? São personagens com que nós nos apresentamos à sociedade. E que, de certa forma, essa persona também é formado por aquilo que aquilo que a sociedade nos traz. Então, alguém diz assim para mim, poxa, Denis, você é um cara muito calmo. Então, ao longo da minha vida, eu fui acreditando que eu era um cara calmo, sereno, um cara ponderado. Mas, depois de fazer muita terapia, me dedicar ao autoconhecimento, eu tenho procurado trabalhar isso, que o que eu faço é jogar minha ansiedade, meu estresse para dentro de tal forma para que isso não transborde, não transpareça. Só que isso dentro de mim é um vulcão e causa inúmeros males. A partir do momento que eu comecei a ser elogiado, que era uma pessoa calma, ponderada, relaxada, etc., eu passei a achar isso como verdadeiro. E quando vinha a raiva, quando vinha o inconformismo, eu falava, não, eu não posso externar isso. Eu sou uma pessoa calma, eu sou uma pessoa ponderada. Então eu jogava para debaixo do tapete, né, aquela explosão para debaixo do tapete, e tratava como se tudo estivesse normal. Só que por dentro você estava explodindo. E só depois de trabalhar essa questão na terapia que me dei conta disso. Não, eu sou uma pessoa que tem ansiedade, eu sou uma pessoa que tem raiva, eu sou uma pessoa insegura em muitas ocasiões. Só que, de certa forma, eu fui talhado, né, um pouco por minha parte, um pouco por aquilo que me falavam, de que eu era uma pessoa relax, uma pessoa ciente, concentrada. Quando, na verdade, eu vi que sim, eu tenho essa habilidade. Eu desenvolvi essa habilidade ao longo da minha vida, só que não necessariamente isso me caracteriza, diz quem eu sou. Tá? Então tem aí vários lados de uma mesma moeda para a gente analisar. Né? Será que o Denis realmente é uma pessoa calma e não tem direito a sentir raiva, a se sentir inseguro, a se sentir ansioso? E você mesmo se talhava disso, né? Tipo, você não permitia que, de fato, cara, eu sou um ser humano e eu sinto isso aqui também, né? Exato, mas a minha persona social dizia, não, você não é. Não é. Exatamente. Você não é. As pessoas te elogiam pelo fato de você ser calmo e ponderado. Então eu não posso externar um outro Denis, eu não posso mostrar que eu estou com raiva, que eu estou inconformado, ou que eu estou ansioso, porque isso não condiz com a persona que eu criei e que essa persona foi comprado pelos outros, né? Não, o Denis é assim. Ele não pode ser o outro Denis. Entendi. Né? Cara, muito, muito, muito bacana essa visão assim, é até algo reflexivo para nós mesmos, né? Como que é a nossa persona social, né? Exato. Como a gente começa a analisar, não, peraí, será que isso daqui tá fazendo sentido? Se não tá fazendo sentido? E você tocou num outro ponto aí também muito interessante sobre a questão da pessoa ser o que ela faz. Tipo assim, eu trabalho com esse ponto, então eu sou isso. E isso, quando você falou isso, me remeteu muito à questão do propósito de trabalho. Eu sempre falo que, poxa, tudo que a gente faz, a gente precisa ter um propósito de vida, assim, né? Que é maior do que fechar um balanço patrimonial, por exemplo, maior do que você fazer uma campanha de marketing ali. Mas é um propósito de vida, aquilo que você acredita de fato. E, de fato, tem muitas pessoas que trabalham em funções que não tem nada a ver com aquilo que ela acredita de vida, ou é por necessidade, porque precisa pagar a gangue dos boletos lá no final do mês. Isso me chamou a atenção quando você falou da pessoa ser o que ela faz. Isso é prejudicial para a pessoa? Você acha que as pessoas têm que ter de fato trabalhar com algo que de fato corroboram com o que ela acredita de vida, ou às vezes ela nem sabe mesmo o que ela acredita da vida? Isso é prejudicial, de certa forma, assim, para as pessoas que trabalham sei lá, só para pagar a gangue dos boletos ali no final do mês?
Eu acredito que isso passe por uma conscientização de que ela é além daquilo que ela faz. O que ela faz talvez faz parte do que ela é. A função, a profissão que ela exerce é integrante do todo, mas não é somente aquilo. Ela é algo maior do que a sua função, o seu cargo. Porque muitas vezes a gente tem empresários, executivos ultra bem-sucedidos e que estão depressivos e que não encontram prazer naquilo que exercem. Porque geralmente chega um determinado ponto que ele se perde entre aquilo que ele gosta de fazer, aquilo que ele realmente é e aquilo que ele faz. E quando não dá match, quando não tem ligação, não tem conexão entre essas coisas, a gente perde o rumo, a gente perde a conexão. E por isso que fazer esse acompanhamento terapêutico que eu recomendei é essencial, especialmente para os grandes líderes. Tá? Imagina a seguinte situação. Um líder, vamos dizer aí na sua faixa dos 50 anos, de uma grande multinacional, de uma grande corporação, e que nunca fez um acompanhamento terapêutico. Imagine o quanto de traumas, crenças, bloqueios ele tem guardado, assuntos que não foram trabalhados, não foram trazidos à tona e que está interferindo no seu entendimento de vida e está interferindo na forma como ele conduz e gerencia a equipe. Se você me perguntar qual a principal habilidade, qual a principal característica que um líder deve ser, se a gente for procurar na literatura, muitas pessoas vão falar que é ser um líder servidor, que é saber gerenciar a equipe, saber delegar, saber valorizar as pessoas, promover a união, promover um debate saudável de ideias. Tudo isso é válido. Mas eu diria que, fundamentalmente, o que um líder deve procurar é criar maturidade e conscientização psicoemocional. Outro dia eu vi uma frase do Rossandro Kingsley dizendo o seguinte: o que o mercado mais carece atualmente não é de mão de obra qualificada, é de pessoas maduras. De adultos no sentido de conscientização, porque idade não necessariamente traz maturidade. Você pode ter pessoas com 50, 60, 70 anos infantilizadas, que têm uma percepção, uma visão de mundo extremamente individualista e que não enxerga as consequências de seus atos e que querem as coisas do jeito que ela quer, da forma como ela quer e no tempo que ela quer. E diante dessa frase eu me pus a refletir o quanto é importante que esse líder tenha consciência de que para gerir a sua equipe, ele não pode ter apenas entre aspas, né, as hard skills e as soft skills. Ele precisa ter uma compreensão muito além daquilo que os MBAs, do que as pós-graduações indicam. Ele precisa fazer esse desenvolvimento, esse exercício de autoconhecimento, criar essa musculatura psicoemocional para ter ciência de quem ele é e de como que ele pode contribuir para fazer uma liderança mais assertiva, uma liderança mais humanizada. Boa. A pergunta que eu te fiz foi: é possível ser um líder sem ter o autoconhecimento? Talvez a resposta, aí você me confirma se é isso mesmo, você até pode. Mas quando você tem o seu autoconhecimento, você consegue fazer com que os seus próprios liderados se tornem também líderes do amanhã ou pessoas melhores, como um todo. Acho que é mais ou menos por aí, né? Veja, o líder ele pode ter uma liderança nata e ele pode ter uma liderança adquirida. Eu gostava muito, quando o Pedro era menor, de observar quando eu levava ele ali nas áreas de convivência, nos playgrounds públicos ou no Sesc, né, ou nos shoppings. Eu gostava muito de ficar observando o comportamento das crianças quando elas interagiam. E é interessante observar como sempre num grupo de crianças vai ter uma, talvez duas,
que prontamente se colocam como líderes. São elas que vão determinar, primeiro, são elas que vão aglutinar as outras crianças em prol de uma mesma brincadeira. São elas que vão perguntar o nome, vão perguntar qual a sua idade e vão chamar para brincar juntas. E fica a indagação: quem ensinou isso para elas? Ela tem ali 2, 3 anos e de uma forma muito natural, muito empírica, ela se vê diante de outras pessoas, chama, faz o convite para elas brincarem juntas. E tem outras crianças que têm um comportamento um pouco mais individual. Elas ficam ali brincando sozinhas, elas não interagem tanto. Mas quando vem a criança com esse cerne, com essa característica de líder, elas se juntam. Dificilmente uma fica de fora, mas geralmente elas se aglutinam e começam a desenvolver atividades em conjunto. E vão brincar daquilo que o líder sugerir, geralmente, o tempo que o líder sugerir, o papel que cada um sugerir. Então, isso é uma liderança nata. A pessoa já nasce com isso. Não significa que ela vai ser um líder no futuro ou que vai ser um bom líder no futuro, mas que ela já nasceu com essa centelha de liderar as outras pessoas. Só o tempo irá dizer se ela realmente será uma boa líder ou se ela quer ser uma boa líder. De repente, isso é tão natural nela que ela nem percebe como uma liderança. Ela percebe como uma oportunidade de estar rodeado de pessoas que lhe dá bem-estar, que faz com que ela se sinta melhor. Mas não necessariamente que ela vá ter uma posição de liderança no mercado ou em outras atividades. E tem a liderança adquirida que a gente vai aprendendo ao longo da vida, fazendo os cursos, tomando os tombos da vida, trabalhando muito, aprendendo, e daí a gente vai aprendendo essas características de liderança. Tá? O autoconhecimento faz a diferença. Tá? O líder que não se conhece, geralmente ele vai tomar atitudes que vão prejudicar a si mesmo e prejudicar a equipe. E muitas vezes, se ele não tem esse autoconhecimento, ele não vai entender o porquê que ele pensa dessa forma e o porquê que ele está agindo dessa maneira. O líder que está com a terapia e o autoconhecimento em dia, ele vai entender as vezes em que ele tomou uma atitude muito arbitrária, ou uma atitude que prejudicou um outro funcionário, ou quando ele perdeu a razão, ele ficou nervoso. Quando ele sabe exatamente quem ele é e o que ele precisa fazer, e também os pontos de melhoria e os pontos que ele tem uma potência além, isso facilita a gestão de equipes. Tá? E saber delegar, atividades, passa por um processo de autoconhecimento muito profundo, que é você confiar, que você ter segurança que aquela pessoa que recebeu essa missão vai saber cumprir. Muito bom. Eu converso com diversos empresários, Denis. Então, desde clientes, parceiros, amigos. Eu gosto muito de falar de negócios, falar de empresas e empregadores, pessoas que têm ali seus colaboradores. Posso te dizer que não tem nenhum que fala assim, cara, é fácil gerir pessoas, é fácil ali lidar com os colaboradores, com os funcionários. Eu acho que é o maior desafio assim, de quem emprega pessoas, de quem empreende, aglutinar pessoas ali em volta de um mesmo objetivo, construir cultura do negócio e colocar todo mundo ali para caminhar na mesma trilha ali, buscando ali o mesmo objetivo. Acho que esse é o maior desafio assim, de quem tem negócio. E absolutamente todos eles reclamam sobre as pessoas. Poxa, meu funcionário isso, meu funcionário aquilo, meu colaborador aquilo, meu colaborador aquilo. É difícil contratar pessoas, eu não encontro gente boa, eu não encontro gente assim, gente assado. Quando eu vejo isso, eu olho assim e falo assim, cara, beleza, tá todo mundo reclamando de alguma coisa. Será que em algum momento deu esse estalo assim, falou assim, cara, será que o errado dessa história não tá sendo eu? Porque todo mundo reclamando de alguma coisa. Será que eu tô fazendo alguma coisa de errado? Será que eu tô, sei lá, conduzindo um processo seletivo ou a gestão das pessoas de uma forma equivocada? Será que eu estou atraindo as pessoas que têm de fato fit cultural aqui com aquilo que eu acredito do meu negócio? Então eu comecei a olhar por esse lado de que, beleza, no mercado não tem... Será que ninguém no mercado presta?
Será que nenhum funcionário é bom para trabalhar nas empresas? E o empreendedor, de modo geral, ele reclama muito que não tem pessoas. E, de fato, é difícil achar gente boa, é difícil, não é fácil. Não é um processo fácil. Mas e da minha parte aqui? Eu falo algumas vezes sobre isso, falo da teoria do mínimo, né? Pô, você dá o mínimo para o funcionário e você espera o máximo, e isso não vai funcionar. Porque se você dá o mínimo, você vai ter o quê? O mínimo. Mas você vê dessa forma ali, desde um processo seletivo ali das empresas, de quem eu estou atraindo para o meu negócio, isso faz diferença ali na companhia, nos negócios, e até na forma de como que você constrói a sua empresa. Quem são as pessoas que de fato... Será que a gente conhece as pessoas que estão dentro da nossa empresa? O que elas querem de fato trabalhando ali? Quais são os objetivos dela de vida? O que elas estão buscando ali por trabalhar? Porque às vezes a gente busca só uma pessoa para resolver um problema. E dane-se o que essa pessoa faz ou o que ela quer da vida, se ela tem filho, se ela não tem filho, se ela é casada, se ela não é casada, se ela quer fazer uma faculdade, se ela não quer, se ela quer, enfim, evoluir na vida, ou se para ela aquilo ali tá bom. Então eu me peguei muito nessa questão, né? Poxa, será que todo mundo é ruim e eu que sou o certão aqui da história? Será que eu posso melhorar em algum ponto para de fato construir uma equipe melhor, um negócio mais saudável? Porque são as pessoas, elas que vão construir de fato ali o negócio junto comigo, né? Eu sou só uma peça nesse quebra-cabeça ali, não é isso? Legal, uma consideração bem pertinente. Veja, geralmente esse processo seletivo que você citou, usa como uma ferramenta de alinhamento o DISC, para verificar a questão da dominância, se a pessoa é mais vinculada, está alinhada a trabalhos mais intelectuais, outro a trabalhos mais de ação, outros mais de liderança, ok? Serve ali como uma ferramenta de encaixe. Eu costumo brincar que é mais ou menos igual aquele brinquedinho infantil com as formas geométricas, né? Que é uma tábua de madeira e daí tem aqui as lacunas, né? Uma no formato de triângulo, outra no formato quadrado, outra no formato de círculo, outra no formato de retângulo. E daí tem ali as formas geométricas e você encaixa. O DISC é isso, é encaixar pessoas de acordo com as suas características, de acordo com seus perfis comportamentais e técnicos dentro desse tabuleiro que a empresa tem. Só que o que acontece é que as pessoas estão ficando cada vez mais sofisticadas. Elas estão ficando cada vez mais complexas, no sentido de que elas estão se reconhecendo, estão procurando alternativas de encaixe, de se olhar no espelho e se reconhecerem, e muitas vezes quando elas vão para as empresas, elas não se enquadram dentro dessas 4 figuras geométricas. Posso te dar um exemplo do que aconteceu na Navia Contax? Pode. A gente tem lá no escritório o departamento de BPO financeiro, que é onde a gente cuida da terceirização financeira. O cliente não tem um funcionário para cuidar do financeiro, não tem uma área financeira interna, terceiriza esse financeiro para a gente. E a gente tinha um colaborador, tem até hoje, ele trabalha lá com a gente, que ele fazia isso. Ele trabalhava ali na área de BPO financeiro, fazendo conciliação bancária, programação de pagamento, fechamento ali dos relatórios financeiros dos clientes. E tem uma amiga minha que é muito boa, que é a Leila Arruda. Inclusive ela gravou alguns episódios atrás do nosso podcast, ela já veio aqui, já gravou um podcast muito bom também. Ela fala bastante sobre o DISC, ela usa bastante o DISC. E aí ela foi até o escritório e aplicou, fez um in-company lá no escritório, fez o DISC com geral, com todo mundo lá. E aí deu os resultados, foi muito legal, porque todo mundo se interagiu, todo mundo começou a olhar para dentro de si assim, de uma forma muito mais natural também. E tinha um colaborador lá no departamento financeiro. O departamento financeiro é muito quadradinho, né? Técnico e tal. E aí o resultado do DISC dele era aquele cara muito extrovertido, tipo assim, cara, conversava com todo mundo, brincava e tal. Ele dá um outro cor pro escritório, vamos dizer assim, né? Muito bacana. Ele era do financeiro. E o DISC dele deu o I muito alto. Não muito alto, mas o que se destacou ali foi o I. Que aí você me corrija aí se eu não estiver errado, mas é mais dessas pessoas mais desinibidas, que
comunicativas, fala tal. E não é muito C, que é aquela pessoa mais controlada, que talvez seja mais a cara de um departamento financeiro, vamos dizer assim. E a gente estava com uma vaga aberta no comercial, pro escritório. Eu olhei aquilo ali, do Disque, e eu falei assim, cara, eu acho que é isso. E aí deu super certo. Aí eu conversei com ele, cara, o que você acha? Assim, funciona assim, assim, assado. No primeiro momento ele tomou um susto, cara, ele não se via ali no Muito comercial. inusitado, né? Cara, como é que vai ser isso, tal, tal. Mas o perfil dele tinha muito mais sentido com uma área comercial ali, Perfil de comunicação, de influência, do que o do controle do financeiro. E hoje é a pessoa que está no comercial do escritório. Mas essa mudança interna no escritório, ela partiu de uma análise DISC, que foi a Leila Arruda, minha amiga. Leila, se você estiver assistindo a gente aí, obrigado. E tem um episódio dela que eu vou até deixar aqui em cima, aqui depois pra galera ver também, que ela fala muito também sobre o DISC. E foi a partir daí, desse conhecimento, que a gente fez uma mudança interna na empresa. E você veja que bastou fazer a aplicação do DISC para ter resultados efetivos, né? Para ter algo que mudou e que está trazendo mais bem-estar, mais benefícios para a Via Contax e para o colaborador, né? Para o profissional. Isso é excelente. Só que o que nós detectamos é que o DISC ele precisa de outras formas geométricas, que além das 4 clássicas, o triângulo, o quadrado, o círculo e o retângulo, né? Então a gente precisa abrir ainda mais os perfis, tá? Para acolher essas novas pessoas que estão entrando no mercado de trabalho, que é uma geração que vem com valores diferentes das novas gerações, e essa questão do conflito geracional também é um ingrediente extra, uma dificuldade, um desafio extra na gestão de pessoas. Atualmente você tem escritórios que tem pessoas com 70, com 60, com 20 anos no mesmo departamento, né? E não necessariamente a pessoa mais velha é o que tem um cargo maior. Atualmente você tem até inversão. Sim. Né? Pessoas mais jovens com cargos mais altos e pessoas mais velhas com cargos mais baixos. Então são culturas, são formações diferentes e que naturalmente pode haver atrito. Aí cabe ao líder estabelecer dinâmicas, estabelecer diretrizes para que essa equipe saiba conviver. Tá? Um ponto importante sobre isso que você falou do choque de gerações, eu vi muita empresa e muito gestor assim falando assim, cara, eu não contrato mais molecadinha mais nova, essa galerinha de 20 anos, de 19, 21, 22 anos, é um pessoal descompromissado, não quer saber de nada, quer saber só do TikTok, enfim, vários problemas. Só que aí eu olho para esse tipo de coisa e eu falo assim, cara, esse moleque aí de 20 anos, ele é a pessoa que vai estar no mercado de trabalho. E tem muita empresa que se posicionou assim, cara, eu vou contratar gente só de 40 anos para cima. Cara, daqui a pouco essa pessoa está se aposentando, sua empresa vai fazer o quê depois disso? Entendeu? Era uma visão muito imediatista a curto prazo, assim, entendeu? E não com foco ali até no desenvolvimento de aptidões que esse jovem não tem. E o cara, como líder, falou assim, cara, ó, você precisa desenvolver isso daqui, porque isso aqui é o que a gente precisa, falta isso, aquilo outro. Esse jovem, lógico, ele tem muitas características que a geração anterior não tinha, e vice-versa também. Ele tem muitas características que a geração anteriores também não tinha. Então, é uma pessoa muito mais criativa, é uma pessoa que muda muito mais rápido. Não se apega a cargos. Não se apega a cargo. Cara, ela quer mais liberdade, ela quer... Então, eu acho que cabe muito às empresas compreenderem isso, porque é a mão de obra que vai ter aí disponível daqui a alguns anos. Daqui a 10 anos, qual vai ser a sua mão de obra? Você contrata uma pessoa de 40, ela vai ter 50, daqui a pouco aposenta, não quer mais trabalhar... E o mundo muito dinâmico, muito rápido, precisa desse jovem. Da mesma forma que precisa do cara mais antigo, da geração anterior, para outras aptidões, né? Mas eu acho que falta a gente aprender melhor a lidar com essa geração nova, né? Porque eu sou da anterior, eu olho assim, esse pessoal novo, eu falo assim, cara, isso não vai dar certo, isso tá errado, isso não vai dar certo. Legal, mas essa é a mão de obra, esse é o mundo, essa é a comunicação que a gente precisa desenvolver enquanto empresa, né?
Atualmente nós temos 4 gerações trabalhando nas grandes empresas, né? Então, são diferenças de valores, diferença de criação, diferenças de atividade muito fortes. O grande desafio que o líder tem é criar uma safe zone, uma zona segura, para que cada um consiga externar seu pensamento, pontos de vista, inseguranças, valores, de uma forma propositiva. Acho que o passo número 1 do sucesso de gestão de qualquer equipe é esse: criar uma base, uma zona segura de acolhimento, de entendimento de quem é aquela pessoa e de que ela vai ser valorizada pelaquilo que ela é. Logicamente, que tendo valores, tendo premissas, tendo regras do que você pode fazer ou não. E deixando muito claro para todos quais são os nossos objetivos aqui e como que você pode contribuir com as suas características, com o seu jeito de ser, para que a gente atinja esse objetivo. Então, se você tem pessoas com 50, 60 anos e outras com 20, é natural que haja diferenças e que haja atritos. A grande sacada está em explorar o melhor, o diferencial que cada um tem. Então, a nova geração, né, não vai ter apegos a horários, não vai ter apegos a cargos, ok. Mas deixa para ela, por exemplo, vir com o criativo, vir com algo novo, com ideias que vão poder, por exemplo, gerar um novo produto, um novo serviço que a geração mais antiga não percebeu. Porque tem um olhar viciado. A pessoa está 20, 30 anos fazendo aquilo, chega uma hora que fica muito difícil você criar. Porque você já está dentro de uma bolha, dentro de uma estrutura, dentro de um sistema de crenças que fica difícil sair. Se você vem com uma frente de pessoas ali com seus 20, 25 anos, com uma formação diferente, isso vai agregar bastante. E saber conciliar a função de cada um com aquilo que pode entregar é excelente. E daí a gente passa para o passo número 2. Então você cria essa base, essa zona de segurança, e daí você vai para o passo número 2, que pode parecer até um pouco contraditório, que é você gerar conflito. Tem esse fator extra, esse ingrediente da idade, mas eu estou dizendo de conflito de ideias, de pensamentos, de valores, em prol desse objetivo que foi estabelecido lá no começo. Você falou da seleção, da triagem, ela é essencial. Se você contrata errado, depois para corrigir essa contratação, vai ser muito difícil ou, na maior parte dos casos, inviável. Tem empresas que perdem um ano inteirinho só por conta de contratação errada. É. Você contratar uma pessoa, sei lá, dependendo do cargo, dependendo de algumas coisas, sei lá, 3 meses para você contratar uma pessoa. Aí você contrata a pessoa errada. Puta, deu 3 meses, você tem que trocar essa pessoa, desligar essa pessoa. Aí você começa tudo de novo. Exato. Você perdeu praticamente um ano só com contratação errada. E eu acho que é uma área que as empresas negligenciam muito, principalmente por conta disso, porque não dão a devida atenção e não tem essa ideia. Cara, se eu contratar uma pessoa errada, eu perdi, sei lá, de 6 meses a 1 ano. Fora dinheiro, fora tempo, o cliente que saiu do seu escritório, que deixou de ser seu cliente por um mau atendimento, porque, sei lá, não foi bem atendido, porque não tinha uma pessoa qualificada ali para pontuar. E é muito negligenciado isso mesmo nas empresas, essa questão do recrutamento e seleção. Isso é muito importante. E é difícil encontrar também empresas boas também ali de recrutamento e seleção que conseguem ter match ali com o seu negócio. Contar histórias. Eu acho que o mundo muito é movido a storytelling, né? Eu já falei aqui outras vezes também que às vezes a gente está assistindo um filme, a gente vê que o filme é ruim, só que aquele enredo da história é tão atrativo ali que você quer ficar até o final só para ver o final, o que vai acontecer. Mas o filme é ruim, o personagem é ruim, o ator é ruim, a câmera e tal, mas você quer saber, porque é uma história, você é curioso. Como que essa questão do storytelling, né, essa arte de contar boas histórias, consegue me ajudar ali para eu ser um bom líder, nas minhas ações ali de liderança,
no meu autoconhecimento. Existe relação nisso com contar histórias, com liderança e com autoconhecimento? A comunicação é um dos pilares do bom líder. Então, a forma como eu traduzo para as pessoas as minhas crenças, os meus valores e os meus objetivos é essencial. Porque se eu falo A e minha equipe entende B, vai haver aí uma divergência muito grande que pode causar um ruído de comunicação muito grande, que pode causar aí a queda da produtividade, a queda da empresa. Então, a comunicação ela não pode ser negligenciada, ela tem que ser trabalhada com muita assiduidade. Eu estava falando que a gente constrói primeiro essa zona de segurança para que depois a gente consiga gerar esse ambiente propício para o conflito. Mas quando eu digo conflito, não é ofensa pessoal, não é você partir para agressão física, nada disso. É um conflito, é um confronto de ideias e pensamentos com um objetivo em comum. Quando você consegue desenvolver esse conflito, quando você consegue estimular as pessoas a externarem os seus pensamentos, essas pessoas, o líder e aqueles que participam, precisam saber como vão contar essas ideias, como elas vão se manifestar. Por exemplo, eu defendo que a empresa lance o produto B, com as características B. Por quê? Se você disser, porque eu acho que o produto é melhor, ou eu acho que é o produto que vai gerar mais receita. Porque se, em vez disso, de você ir direto ali para o resultado final que você acredita, por que não você não desenvolve uma história dizendo de como que você chegou, qual foi a sua linha de raciocínio, qual foi a sua argumentação para chegar até esse resultado final. O storytelling entra nesse processo de convencimento, tá? Uma das características, uma das técnicas é você colocar a pessoa no lugar desejado. Então, em vez de você dizer, olha, eu prefiro o produto B, você pode dizer o seguinte, imagine o seguinte, imagine que tem um cara que depois de trabalhar o dia inteiro, depois de ter um dia tenso, ele vai chegar em casa, vai ver a família, vai ver os filhos e vai se dedicar 1 ou 2 horas para fazer algo muito especial, algo que vai estreitar o relacionamento familiar, que vai fazer com que eles identifiquem entre si uma unidade, um amor entre aqueles integrantes da família. E que isso vai fazer parte da vida deles. Isso só está sendo possível porque eles vão usar o produto B. O produto que a gente vai gerar, que por ter essas características, vão proporcionar esse bem-estar para o nosso cliente. Então veja como você criou toda uma história, colocou a pessoa no lugar desejado, ou seja, eu quero esse produto aqui porque lá na frente ele vai gerar esse benefício aqui para os meus consumidores. Quem vai ouvir essa história vai se identificar, muitas vezes porque ele é pai ou é filho, tem uma família, e ele vai se imaginar nesse lugar idealizado. Esse produto pode ser um macarrão, pode ser uma série na Netflix, pode ser um climatizador de ar. Percebe como nós estamos falando de coisas tão diferentes, mas que podem proporcionar esse momento de lazer, de integração entre uma família? Tá? Então, a forma como você conta uma história é fundamental. E o líder, ele tem que saber passar essas ideias adiante. Então, se ele sabe como manifestar o seu pensamento, o seu ideal, o ponto futuro, as coisas evoluem. Quem fazia isso muito bem, com extrema maestria, embora haja muitas críticas do jeito dele liderar, né? Não é colocado como um exemplo, muitas vezes por ser autoritário, o Steve Jobs. Né? Todo produto que ele lançava tinha uma visão por trás, tinha um ideal, tinha um sonho a ser concretizado. E ele colocava todo mundo na equipe para trabalhar. Logicamente que para fazer com que chegasse ao nível de perfeição que ele desejava, aquilo que ele imaginou, ele tinha que ser muitas vezes carrasco. Né? Então a gente sabe aí, lendo as biografias, lendo e vendo os filmes referentes a Steve Jobs, a gente sabe que era uma pessoa de difícil trato.
mas ele conseguia fazer com que a equipe comprasse a ideia dele, colocando um ideal lá na frente. Então, ele usava o storytelling, e para fazer com que as pessoas não saíssem do storytelling, às vezes ele usava alguns recursos não muito apropriados, mas tinha uma visão, tinha um ponto lá na frente. E só para complementar o que eu falei lá do confronto, né, do conflito, esse debate é muito enriquecedor. Quando estamos falando de gerações diferentes, cada um vai vir com uma ideia, vai colaborar. E quando eu bato na tecla, eu reforço que todo mundo precisa ter autoconhecimento, fazer terapia ou outros tipos de atividades que gerem esse aumento de consciência, é exatamente nesse momento do conflito. Porque imagine o seguinte, você tem pessoas de diferentes faixas etárias, com culturas, crenças e formações diferentes, mas se um está mais ciente de si, está mais seguro, está mais realizado, imagine ele debatendo com alguém totalmente inseguro, indefeso, que não tem certeza de nada, que não sabe quem ele é. Por mais que a ideia dele seja melhor, ele nunca vai conseguir defender essa ideia. Por quê? Porque ele está traumatizado, ele está vulnerável, ele não se sente bem, ele se sente inseguro. Para a gente equalizar essa disputa, entre aspas, esse confronto de ideias, a gente precisa que todo mundo esteja com a terapia e o autoconhecimento em dia, não importa a idade. Eu defendo que as pessoas comecem a fazer terapia de forma preventiva. E criança tem que começar fazendo, tá? Porque quando chega no mercado de trabalho, esse profissional que tem as competências técnicas, mas tem a competência do autoconhecimento, está com a terapia em dia, fica mais fácil, mais equilibrado essa disputa. Você não vai pegar só as ideias do cara que está bem na fita, é o cara que é senhor de si, ele é super seguro, ele desenrola bem, é uma pessoa extrovertida e que está com a terapia em dia, né? Está com a vida boa, está ganhando bem, etc. E se você coloca uma outra pessoa para debater com ele, mas essa pessoa ela está mal, ela não encontra propósito no que faz, ela está passando por um trauma, né? Uma perda, um falecimento na família, alguma coisa assim, fica difícil ter esse debate de igual para igual. Por isso que a gente tem que estimular não apenas os líderes, mas todos os funcionários, todos os profissionais a fazerem terapia, a buscarem autoconhecimento. As empresas têm que enxergar o autoconhecimento como uma jornada individual que gera ganhos coletivos. Todos ganham quando você investe em autoconhecimento, não é só você. São os familiares, são os amigos, são seus pares, são os seus colegas de trabalho. Todo mundo ganha. E se for por um motivo, se você lá adiante, você falou o caso do seu funcionário, né, do seu profissional, que mudou de uma área, digamos assim, mais técnica para uma área mais comercial. Em alguns casos, a decisão pode ser tão radical, né, o próprio funcionário pode detectar isso, ou a própria empresa, de dizer o seguinte, cara, aqui não é o lugar para você. Talvez a nossa empresa não seja o lugar ideal para você, talvez você tenha que sair. E daí vem o primeiro raciocínio, poxa, mas então eu vou ter prejuízo. O cara que está aqui trabalhando há tantos anos, entrega o que é pedido e de repente ele vai embora. Mas pense por outro lado, pense o seguinte, eu desligo esse cara, ele vai buscar o que é melhor para ele vai ser realizado, ele vai ser mais feliz. E ao mesmo tempo eu vou abrir uma vaga aqui que estava sendo ocupado por alguém que não entregava tudo, por alguém que não estava encaixado, por alguém que não sentia pertencimento a esse lugar, e vou abrir essa vaga para alguém que vem preencher isso com muito mais energia, com muito mais conhecimento, com muito mais dedicação. De certa forma, nós estamos dizendo o seguinte para a sociedade, para o mercado, para o universo. Eu abri esse espaço aqui para receber alguém com mais energia, com mais dedicação, com mais competência. Tá? E eu dei liberdade para essa pessoa buscar o que é melhor para ela. Se a gente ficar na frieza dos números, essa conta não fecha. Porque, eu investi nesse cara, ele entregava o que era pedido, né? Não tinha motivo para ele sair daqui. Esse negócio dele buscar autoconhecimento foi prejudicial para mim. Não foi. Se esse cara vai buscar a realização dele, possivelmente ele vai ganhar mais, possivelmente ele vai ser mais feliz, ele vai entregar mais resultados. E se eu abro esse espaço na empresa, ele vai ser preenchido por alguém. Você pode ter certeza que existe esse equilíbrio no universo.
né? Se eu compartilho, se eu dou oportunidade para alguém ser feliz, automaticamente vem uma energia maior e que vai equilibrar isso. Muito bom, muito bom. Denis, todo líder, eu tenho para mim que todo líder, eu acho que uma das principais atribuições dele é formar novos líderes, criar novas lideranças. Até quando você tem uma empresa, essa empresa vai crescendo, você vai tendo mais pessoas ali, você precisa criar novas lideranças para liderar outras pessoas, né? Entendo que é saudável você liderar ali, sei lá, até em média 6 pessoas, 7 pessoas, 5 pessoas, mais do que 8 pessoas assim, a sua liderança talvez já comece a ficar um pouco mais comprometida. Então essa média aí eu acho que é saudável, de 6 pessoas, 7 pessoas, você liderar essas pessoas. Sua empresa vai crescendo, você vai criar novos líderes para liderar novas pessoas. O que eu posso fazer? E na verdade isso também é um processo que hoje acontece dentro da Via Contax, a formação de novos líderes. O que eu posso fazer, o que as empresas podem fazer para que esses líderes possam formar novos líderes de uma maneira bem saudável aí? Legal, a gente até estava conversando antes de começar aqui sobre isso, né? Sobre esse processo que você iniciou dentro da Via Contax. Eu te disse que você estava com uma antevisão, você estava além do que normalmente é esperado. Porque boa parte dos líderes, dos fundadores de empresa, só começa a se preocupar com a sua sucessão, com a sua formação de líderes, quando ele já está meio que ali no limiar, quando ele já está ali pensando em mudar de ares, ou largar o negócio, ou passar o negócio adiante. E daí fica ali uma corrida contra o tempo para formar ou achar essa pessoa que vai te suceder. Você, de uma forma muito inteligente, já começou a se preocupar com isso, já ligou seu radar para identificar possíveis líderes e dentro das devidas atribuições, dos devidos setores dentro da sua empresa. E quando você quando você começa a delegar, é crescimento na certa. Logicamente que tendo objetivos, que tendo a bússola direcionada para o mesmo lugar, né, para que a gente não se espalhe muito e se perca, um espaço comece a se desgrudar do outro. Não, todo mundo remando para o mesmo lugar, todo mundo remando para o mesmo sentido, vai dar bom. As pessoas vão crescer. Então, essa preocupação com a formação de líderes deve nascer junto com toda empresa. O cara cria a empresa dele aqui, é só ele, geralmente é assim, né? O pequeno empreendedor é só ele, geralmente depois vem a esposa, vem um amigo, um outro sócio, daí começa a expandir, mas desde a fundação dessa empresa, talvez não seja a preocupação macro, né? Porque tem muitas coisas, tem que crescer, tem que conseguir cliente, etc. Mas desde a fundação do negócio, ele tem que ter ali a ciência de que uma hora ele vai ter que formar os líderes. Tá? Tem um livro que é um clássico, que é o Pipeline da Liderança, do Han Charan. E ele estabelece as escadinhas, os degraus que cada um tem que percorrer dentro da empresa. Quando alguém é um estagiário, é um novo ingressante no mercado e que está ali no seu primeiro emprego, todas as funções que ela realiza é muito focado para o universo dele, um universo muito restrito assim, eu tenho que entregar isso porque me pediram aquilo. Então ele trabalha com uma visão mais de curto prazo, com uma visão mais restrita. E ele tem que aprender a liderar a si mesmo. É uma função, é uma preocupação muito mais individual. À medida que ele vai galgando, vai subindo os degraus, ele passa para supervisão, coordenação, gerência, diretores, e daí o aspecto muda de figura. Ele precisa adquirir conhecimentos e habilidades para gerenciar os outros, não apenas a si. E cada vez mais o cargo mais alto faz com que ele tenha que gerenciar um grupo muito maior de pessoas, saber delegar, saber observar os indicadores mais associados. E é interessante no livro que muitas vezes ele fala o seguinte, que nós somos tão condicionados a mostrar que estamos ocupados, mostrar que estamos trabalhando, que quando a gente é promovido, a gente não entende as nossas funções que a gente tem que exercer. Porque ficar sentado
ali só executando tarefa, talvez não seja mais a principal habilidade que você tem que desenvolver. Ele fala que tem líderes, tem chefes que são mal vistos porque eles passam, entre aspas, o dia inteiro passeando na empresa. Mas esse cara, se ele for inteligente, ele não está passeando na empresa, ele está verificando a performance, está gerando conexões, está identificando oportunidades, está conversando com a pessoa, está fazendo reuniões. Então, dependendo do cargo, não é para ele ficar sentado na sala dele, conferindo os números, é para ele circular na empresa, se fazer presente, se mostrar disponível, ouvir, saber identificar um problema quando o subordinado vem trazer, identificar, olha, para isso daqui, talvez quem tenha a melhor solução para você é se você falar com o funcionário Y, com o profissional Y. E olha que interessante, quando geralmente chega no momento de crise, isso já aconteceu comigo diversas vezes e ainda acontece, eu tenho que me patrulhar para evitar que isso aconteça, no momento de crise, no momento de tensão, o que geralmente os líderes são tentados a fazer? Descer um degrau para atuar, fazer uma atividade que ele estava acostumado a fazer. Porque ele se sente seguro, ele sabe que aquilo ele dá conta. Então, se de repente vem um problema com o cliente, olha, a logística não está funcionando. Em vez de ele pensar, precisamos de um plano de ação para resolver esse plano de logística e para isso vou convocar os funcionários A, B e C para a gente achar uma solução em conjunto, o que ele costuma fazer? Ele vai descer um degrau e ele vai coordenar a logística. E o Rancharam mostra no livro dele que isso é um erro crasso. Ele não tem que descer um degrau para pessoalmente cuidar disso. Ele está em outra agora. Ele subiu. Ele está num nível de liderança mais alto. Ele tem que convocar as pessoas e delegar parte da solução, logicamente que tendo a instrução dele, tendo a experiência, a bagagem que ele conseguiu colher. Né? E ele fala que a formação de lideranças, essa cultura de formação, passa muito por ter muito claro quais são as habilidades, os direitos e deveres que cada cargo exerce. Por exemplo, se eu me candidato a uma posição de gerência, eu tenho que saber quais são as habilidades necessárias para ocupar esse cargo de gerência. Boa parte das empresas não tem isso no papel, não tem isso definido, porque costuma ser algo muito empírico, costuma ser algo muito assim de um pouco de intuição, ou esse cara entrega aqui um serviço qualificado. Então, logicamente, acho que ele vai ser um bom gerente. A gente tem casos de venda, isso é muito curioso. Bons vendedores, que o cara bate meta todo mês, seja lá o que ele venda, carro, infoproduto, etc. O cara bate meta todo mês. E, logicamente, ele entra no radar dos superiores que pensa o seguinte, se esse cara bate meta todo mês, acho que ele se qualifica para um cargo superior. E daí, esse cara é promovido para esse cargo superior. E, estranhamente, não performa. Não performa. Por quê? Porque ele não se preparou para ter um cargo superior. Ele se preparou para ser líder de si mesmo. Trabalhando com vendas, o cara só depende dele, de ter o produto, de saber conhecer esse produto, de saber vender. Quando ele sobe um degrau, ele vai ter que aprender a gerenciar os outros. E se ele não aprendeu ou não foi qualificado para isso, ele não vai performar bem. Então, esse é um erro que costuma acontecer. A avaliação, e esse erro está na avaliação dos superiores. Sim. Que olharam para ele, viram que ele executa muito bem aquela função, mas não imaginaram que para ele ser líder de outras pessoas, ele vai ter que desenvolver outras habilidades. Aí você tem dois problemas agora, né? Você já não tem mais uma pessoa que entrega os resultados como ele entregava, e você tem um líder que não é um líder tão bom. Você vê a complexidade que é gerenciar pessoas, entender de pessoas, né? Acho que no final das contas um bom líder é aquele que entende de pessoas, né? Exato. É aquele que conhece o comportamento humano ali, né? Denis, cara, nosso papo tá excelente, de altíssimo nível, e todo papo quando tá excelente assim, eu olho pro relógio aqui e falo, cara, já tá dando a hora assim, a gente ficaria aqui a tarde inteira aqui falando, mas a gente tá chegando ao final aqui do nosso episódio. Muito obrigado mais uma vez por ter vindo até aqui, gratidão eterna assim por você ter topado partilhar um pouco do seu conhecimento, das suas experiências riquíssimas. Aprendi muito, eu sempre falo aqui que cada vez que
que eu gravo um episódio aqui, eu aprendo demais, eu aprendo muito. E certamente aqui eu vou levar muitas coisas daqui para dentro do escritório, né? A gente, para fazer nossos negócios crescerem, a gente tem que tirar a bunda da cadeira lá do escritório. Sim. E sair de lá e depois levar o que a gente aprende lá para dentro do escritório. Certamente eu aprendi muita coisa aqui contigo nesse dia de hoje. Obrigado mais uma vez. E eu queria que você deixasse aí suas últimas considerações, como que o pessoal te acha, como que te encontra. Mais uma vez, obrigado. Deixa aí suas considerações finais aí do nosso episódio. Prazer imenso, Ricardo. Adorei estar aqui compartilhando, tendo ideias. E eu gosto sempre de recomendar livros, né? Eu acho que é uma das maiores formas que nós temos de adquirir novos conhecimentos. E como o tema aqui é liderança, eu trouxe alguns exemplos, tá, de livros. Esse aqui é O Espírito do Líder, do Ken O'Donnell. O Poder da Liderança Positiva, do John Gordon. E ele tem uma frase que eu acho excelente, que é o seguinte: olha, por que liderança positiva, né? Ele diz o seguinte: a gente devemos ser positivos não porque a vida é fácil, devemos ser positivos porque muitas vezes a vida é dura. Então, sim, olha como é uma inversão, né? A forma como você encara a vida é diferente. Esse aqui, Os 5 Desafios das Equipes, é sensacional, do Patrick Lencioni, e que fala muito dessa questão de você criar uma zona de segurança, promover o conflito, o confronto, autorresponsabilidade, né? Quando eu falo para a gente ter a musculatura psicoemocional, tem muito a ver também com autorresponsabilidade, porque é uma tendência que as pessoas que não têm essa maturidade sempre delegar a responsabilidade ou a culpa para um terceiro e não assumir para si. E por último, essa do Simon Sinek, Os Líderes se Servem por último, tá? Estou disponível, as pessoas me encontram no denisaninipalestrante.com.br. No Instagram a mesma coisa, @denisaninipalestrante. LinkedIn também, só procurar por Denis Zanini Lima. Muito bom. E todos esses contatos do Denis estão aqui na descrição desse vídeo, tá? Cara, mais uma vez, muito obrigado. Para você que nos acompanhou até aqui, muito obrigado. Tenho certeza que foi de grande relevância todo esse conteúdo, tudo isso que a gente partilhou por aqui. Com certeza, se você levar tudo isso que a gente aprendeu aqui hoje para dentro do seu negócio, você vai ter resultados muito significativos. Se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreve aqui embaixo, curta esse vídeo, manda para as pessoas que você conhece, para os seus amigos, para empresários que você conhece, que precisam desse conhecimento, que estão construindo equipes, que estão ali iniciando um negócio, ou que já estão ali em fases mais adiante, né, do seu negócio ali, mas que sempre vão precisar falar sobre liderança e sobre pessoas, tá? Comenta aqui embaixo o que você achou desse vídeo também, nos ajuda muito a chegar a mais pessoas, a melhorar aqui também o nosso conteúdo. Muito obrigado por ter ficado conosco até aqui. Te espero no próximo episódio, um grande abraço e até lá.